Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, ao meu Senhor. Pela paz que sinto e por ter amigos, não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer. Pelo pão do dia, pela alegria, eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado o que eu não mereci, no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, Tu és tão bom, pois Tu és tão
Boa noite, meus caros. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos em mais um encontro aqui dos nossos Passos para o Reino. E é muito bom nós termos este momento que possamos encontrar ao nosso Senhor Jesus Cristo e chegar cada vez mais perto do seu reino. Quero saudar a todos com o que está escrito lá em João 14, verso 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta semana nós vamos ter uma semana de decisão muito especial. E hoje nós vamos aprender sobre uma mensagem que diz que tem uma porta aberta para você. E para começarmos a nossa adoração, nós vamos cantar agora um hino do nosso cenário que diz: A nós a porta franca está. A nossa porta franca está da divina morada, e Cristo nos concederá a triunfal entrada. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Se queres tu também entrar, a porta está aberta. Ali no céu terás lugar que a ti Jesus oferta. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Ó, vinde todos sentada, sim, vinde sem demora. O tempo próprio vai passar, Jesus nos chama agora. Oh, quanto amor Jesus sentiu, pois Ele a porta já me abriu. A mim, a porta já me abriu. Boa noite, feliz semana a todos. Vamos curvar nossas frontes e falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um culto e por ter nos trazido até aqui para transmitir este culto para os irmãos. Que o Senhor possa, Pai, visitar cada lar, que o Teu Santo Espírito se faça presente em cada coração e que a verdade seja explanada para todos hoje. Que o Senhor possa usar o pastor que estará passando a mensagem e que a gente possa sentir o toque do Espírito Santo na nossa vida. Venha estar conosco, com a equipe da transmissão, esteja com cada família representada. Tudo isso nós te pedimos de coração abertos, na certeza de que o Senhor já nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e todas, que alegria estarmos juntos nessa atmosfera muito especial. É uma semana que nós pedimos a Deus para concluir esses esforços evangelísticos que nos acompanham já há meses. E é uma alegria muito grande poder ter você, que desde junho tem acompanhado a classe do Apocalipse, e você que chegou nos últimos dias ou semanas, se une a esse grupo e nós estamos também muito felizes de poder contar contigo. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. E daqui nós vamos
extrair os versos que vão fundamentar a mensagem nessa noite. Nós temos um grupo aqui que tem se cuidado, tem se organizado em relação aos cuidados sanitários, e estamos aqui todos com as máscaras. Eu vou pedir licença a vocês para retirar agora, nesses momentos que nós falamos, e aproveitar e reforçar a importância desse cuidado onde quer que nós nos encontremos. Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 8. Eu quero convidá-los para a leitura desse texto, muito especial. Você já cantou conosco, e esse hino que introduziu então esse tema, traz então esse título, Uma Porta Aberta para Você. Você recebeu o convite, você então já está familiarizado com esse tema, e esse tema é extraído desses 2 versos que estão aqui na penúltima igreja, daquela série de 7 que nós estamos no início da classe. É bom lembrar que lá no terceiro estudo, na terceira lição que você pode acompanhar aí no canal, nós refletimos sobre as igrejas do Apocalipse e você vai observar que nós destacamos que existem 3 aplicações. A aplicação local, essa a gente não vai focar hoje, também não focamos naquela oportunidade, mas também as aplicações histórica e pessoal. Nestas nós vamos nos concentrar nessa noite para a gente extrair as lições destes versos, e nós encontramos então aqui uma descrição muito importante acerca da igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma cidade que ficava a 48 quilômetros de Sardes. O seu nome foi dado em homenagem a Átalo II Filadélfo, e o significado é amor fraternal. Tem uma mensagem muito bonita, e eu convido você agora a ler comigo os versos 7 e 8, que dizem assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que versos bonitos nós encontramos aqui, não acha? Uma porta aberta, uma mensagem muito clara, direta, impactante e muito oportuna para esse início de semana que nós temos agora, falando sobre essas verdades do Apocalipse, para concluir esse momento especial de chamado, de evangelismo, de convite divino. Nesse aspecto, nós encontramos aqui nesses versos uma mensagem muito clara. Há uma porta aberta para mim e para você. Mas temos uma pergunta: que porta está aberta? O primeiro destaque que nós queremos, então, enfatizando esse aspecto histórico do texto, é que nós temos a porta do Evangelho eterno. É interessante, amigos, relembrar alguns aspectos que nós colocamos ao longo da classe. Dessa vez eu faço menção à lição de número 12, que você pode encontrar no canal, cujo título está lá, O Livro Sobrevivente. Naquela oportunidade, nós refletimos detalhadamente sobre alguns elementos históricos do final do século XVIII. Falamos um pouco sobre a França revolucionária. Destacamos, por exemplo, os desafios e a opressão do cristianismo naquele forte crescimento e naquela expansão do secularismo. E observamos também naquela oportunidade que, fora da França, em lugares como os Estados Unidos, a Inglaterra, Deus estava promovendo um despertamento religioso grandioso, um avanço no amor fraternal entre os cristãos, entre os protestantes, em que o formalismo, em que o apego a alguns dogmas foram então subjugados por uma piedade, por uma aproximação entre as pessoas. Houve, portanto, um grande crescimento que proporcionou então o surgimento de grandes missões. Missionários saíram desses lugares principais dos Estados Unidos e da Europa e foram então para lugares remotos na China, na Índia e sobretudo na África. Esses primeiros foram influenciando os demais, as crianças cresceram desejando
portanto, experimentar esse espírito missionário e esse crescimento no evangelismo, na missão, proporcionou também o crescimento e surgimento de sociedades bíblicas. Bíblias precisaram ser produzidas para atender a demanda do crescimento missionário nos principais e mais remotos lugares do mundo. Assim, nós encontramos, portanto, nesse aspecto histórico, uma descrição muito clara de uma porta que Deus abre para essa fase da igreja. Ainda que pequena, de pouca força, ela então tem uma porta grande que faz com que o cristianismo encontre lugares nunca antes penetrados. Deus abriu uma porta grandiosa que produziu Bíblias, fez também com que pudesse surgir um interesse nas profecias. O despertamento para a profecia é algo que estava previsto no livro de Daniel e não é uma propriedade ou uma peculiaridade ou algo que tenha começado com o adventismo. Antes que surgissem os adventistas, já existiram homens e mulheres interessados em conhecer a palavra, apegando-se ao método histórico, compreendiam as escrituras e isso foi passando de geração a geração até chegar nos adventistas do sétimo dia. Assim, nós encontramos, nesses momentos da história, elementos marcantes que mostram como Deus estava abrindo uma porta para o crescimento do cristianismo, para a progressão do evangelho, para a expansão do conhecimento profético, uma porta que se abriu e que proporcionou, portanto, bênçãos para mim e para você. Eu e você, sim. Você que está aí agora sentado, acompanhando em seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você se encontre, perceba que a porta que Deus abriu nesse momento específico da história proporcionou justamente esse crescimento que chegou ao Brasil, fazendo-o tornar, portanto, um grande país protestante, e o conhecimento profético que chega também no adventismo, também no país, no Brasil, e que faz com que nós sejamos beneficiados. Lembram? Quando naquela oportunidade eu mostrei um exemplar pequeno do Novo Testamento, daqueles que nós recebemos na infância, na escola, tudo isso são dados que mostram que a porta que Deus abriu nesse momento final do século XVIII e ao longo do século XIX repercutiu e repercute para mim e para você hoje. Portanto, a porta que Deus abre nesse penúltimo período aqui representado na lista das 7 igrejas é uma porta que beneficia a mim e a você, eu e você que estamos estudando esse assunto neste momento. Mas há um aspecto interessante também. Além das consequências do despertamento do evangelismo e das profecias no período referido, há também um aspecto interessante que tem que ver com a singularidade do adventismo. Nós falamos um pouco sobre as características da Igreja de Deus na lição 14, que você pode também revisar, pode localizar. E é interessante nós constatarmos como o Apocalipse descreve as características da Igreja de Deus ao longo dos tempos, e nós podemos identificar essas marcas nos dias de hoje. Quando pensamos nesse aspecto, nós observamos o avanço da Igreja, algumas características próprias da igreja em sua singularidade, que mostra que Deus vai tornando-a acessível e próxima para mim e para você. Mas eu queria destacar, além dessas características da igreja, como uma igreja que visa proporcionar o crescimento dos membros, o desenvolvimento dos talentos, uma igreja que se distingue das demais por não estar apegada a aspectos políticos. E é interessante mencionar, ainda que rapidamente, esse elemento, uma vez que nós estamos às vésperas de um pleito, o aspecto doutrinário. Quando olhamos para a porta que Deus abre para mim e para você, em meio a tantas alternativas da religiosidade contemporânea, nós observamos que Deus coloca naturalmente o aspecto doutrinário, a igreja fundamentada em sua doutrina na palavra de Deus. E isso é uma porta de oportunidade que Deus coloca para mim e para você. Portanto, a singularidade do adventismo, quando nós convidamos vocês para estudarem a palavra e ao longo dessa classe convidando para tomar a decisão ao batismo, não estamos chamando você para fazer parte de mais uma igreja, afinal, existem tantas alternativas, talvez uma até mais perto da sua casa do que essas onde nós congregamos. Mas estamos chamando para que você aproveite a porta que se abre no aspecto doutrinário, fundamentado na palavra. Deus então coloca essa mensagem
à sua disposição. Essa é uma porta que se abre para você, sem dúvidas. Mas um outro aspecto interessante também tem que ver com a acessibilidade. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa porta do Evangelho que surgiu nesse período da história e foi avançando até chegar aos nossos dias, e chega para você hoje na forma do convite da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós observamos, por exemplo, como Deus então coloca essa porta aberta com grande acessibilidade na forma de centenas e milhares de congregações, só para falar do Brasil. São milhares de membros, inúmeras congregações. Você pode olhar no site e você vai ter lá encontromaigreja.com.br para você identificar uma igreja adventista do sétimo dia. Mas se você é dessa geografia que pode encontrar em qualquer um desses bairros, Liberdade, Soledade, Perovais, Cidade Nova, e Deus tem uma porta aberta para você, uma igreja acessível. E quando você pensa nos dias da pandemia, em que não é possível logo de imediato ir e adentrar um desses templos, você tem as transmissões, como nós estamos fazendo, e você tem já há bastante tempo a igreja na forma da TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo, só em materiais, estudos, DVDs, etc., são mais de 1.000 a cada dia para todo o Brasil. Isso significa que Deus tem aberto uma porta acessível para você entrar. A porta do Evangelho é o cumprimento do que nós encontramos nesse texto. Deus está abrindo a porta para você, mais uma vez, neste momento, e deseja que você entre por ela. Mas essa porta que nós encontramos de maneira concreta, visível, aqui nessa terra, ela só é aberta e só é oferecida, porque há uma outra porta que eu quero mencionar e destacar para vocês agora, e com isso eu convido para a leitura do capítulo 4, verso 1. Todo o capítulo 4 é muito importante, muito especial, e eu até recomendo que você o leia integralmente, depois que você ouvir esse sermão, alguns instantes, minutos depois. Mas eu vou me até aqui no verso 1, quando depois de falar desse tema da porta que o Senhor abre e que ninguém vai fechar, nós lemos aqui no verso 1, do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. É interessante lembrar que, ao longo da classe, nós não nos fixamos no capítulo 4. Nós o mencionamos, extraímos algumas lições muito importantes, mas, diferente do que fizemos com praticamente todos os outros capítulos, não nos detivemos ali demoradamente. Mas eu quero destacar aqui que esse capítulo 4 traz a visão do trono de Deus. E quando você lê o capítulo 3, 7 e 8, que usamos até aqui, e você nota que Deus, então, ele está falando de uma porta aberta que ninguém pode fechar, porta que no cumprimento histórico pode ser observado pelos aspectos que nós destacamos anteriormente, nós percebemos que essa porta do Evangelho, esse crescimento, essa expansão, só é possível porque há uma porta aberta no céu. A porta do céu está aberta. E é por isso que nós estamos aqui, você está aí ouvindo a palavra, é por isso que nós temos a esperança em Cristo Jesus, por isso que nós buscamos a salvação, por isso que nós falamos de batismo, de crescimento, de discipulado, porque é uma porta aberta para você no céu. Olhe para o céu agora e perceba que o Senhor tem, portanto, o seu trono à sua disposição. Seres magníficos são relatados no capítulo 4. Seres especiais estão concentrados em adorar, e no verso 8 você pode então observar que eles não têm descanso nem de dia nem de noite, de maneira alegre e contínua, eles então afirmam: santo, santo, santo é aquele que é, que era e que há de vir. Fazem isso com grande alegria, com enorme prazer, têm satisfação em adorar o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, que está em seu trono magnífico. Ele abre, portanto, a porta para você. Não importa quem seja você. Não importa a sua experiência espiritual.
Os desafios que você tem tido até aqui, não importa se você já foi membro da igreja e deixou, não importa quantas vezes caiu, não importa quantas vezes rejeitou o convite do Senhor, o que importa é que você está ouvindo essa mensagem agora e a porta do céu está aberta para você. Uma porta aberta para te proporcionar coragem e força. Do trono de Deus partem essa força e essa coragem, esse estímulo para que você possa superar grandes obstáculos em sua vida, principalmente na área espiritual, onde eu quero me deter agora. Existem barreiras. Você tem ouvido o convite do Senhor, talvez esteja falando para alguém que já conhece essa palavra, porque inclusive já congregou em nosso meio e deseja voltar. Existem amarras, barreiras, correntes que têm impedido a sua decisão. Tem você adiado essa decisão por alguma dessas coisas que são mais fortes do que você? Você gostaria de já estar batizado, já estar batizada e não consegue, porque sente que tem alguma coisa que te prende aos hábitos, à velha vida? Saiba, do trono de Deus parte a força que você precisa, o poder. A porta do trono está aberta para você nessa hora. E é importante você entender e aceitar que em meio aos desafios que tem provavelmente adiado a sua decisão, Deus está comunicando para você nessa hora poder. Alguns gostariam de avançar, mas talvez estejam enfrentando pressões dentro de casa, pressões em meio à família. Outros talvez até contem com o apoio da família, mas quem sabe estou falando agora para alguém que gostaria muito de avançar em sua decisão, já acompanhou toda a classe, conhece e sabe de maneira muito clara o caminho a seguir, mas talvez tema pressão no trabalho ou no local de estudo. Sabe, a porta está aberta. E nos versos anteriores que lemos, sobretudo o verso 8, nós constatamos em que Jesus diz de maneira muito clara, amorosa e pessoal: eu sei que vocês têm pouca força. Ele sabe dos desafios que você tem enfrentado. Ele conhece você. E ele sabe das lutas que você tem travado internamente em seu coração. Ele sabe que você tem pouca força. É por isso que o Senhor abre a porta do céu para você agora. E dela há o poder para que você seja mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Mas tem um outro aspecto interessante. E para melhor esclarecê-lo, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 15 a 16. E nesses textos muito especiais, eu quero falar de um último aspecto dessa porta que está aberta no céu. E Hebreus 4, 15 a 16 traz uma mensagem muito marcante e que nos fala de maneira resumida de que essa porta que está aberta no céu, ela pode nos comunicar o poder que nós tanto necessitamos para avançarmos na decisão, mas é uma porta que também está aberta para que nós tenhamos um relacionamento íntimo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidá-los para a leitura dos versos 15 e 16, que dizem: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esses são versos muito lindos e que de uma outra forma traduzem a mesma mensagem que nós encontramos no capítulo 3, 7 a 8 do Apocalipse e também no capítulo 4, verso 1. Há uma porta aberta para você e essa porta está aberta para que você tenha um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Há algumas semanas nós temos falado sobre a jornada espiritual de 21 dias
E talvez você já tenha me escutado ou me visto falar nos cultos anteriores, promovendo esse momento. A jornada tem um título muito apropriado, Mais Amigo de Jesus. Está no singular, porque nós entendemos que tanto os membros quanto os amigos que estão chegando, você que está se aproximando, precisam conhecer a palavra, precisam estudar, e por isso os 3 meses. Precisam também que nós estejamos orando, porque é um passo espiritual tomar a decisão de seguir a Cristo, e nós temos orado por você. Mas eu estou cada vez mais convencido de que você precisa não apenas estudar a palavra, você necessita não apenas que pessoas próximas que conhecem as lutas que você enfrenta estejam intercedendo por você, mas você precisa também orar pela sua decisão. E nós temos recebido inúmeras pessoas, a maioria certamente já é membro da nossa igreja ou de alguma outra denominação, mas nós temos muitas pessoas, e tenho recebido alguns relatos nesse sentido, que não são batizadas, e são pessoas que estão buscando continuamente, estão acordando às 5h15 da manhã, estão se alimentando e desenvolvendo ao longo do dia uma amizade, um relacionamento com Cristo Jesus. Quando olho para esse elemento aqui, eu percebo e destaco agora que antes que a porta da igreja se abra para você, antes que o acesso ao tanque batismal seja uma experiência para você se tornar um discípulo de Cristo, há uma porta do céu aberta para você e você pode começar a se relacionar com Cristo agora mesmo. Esse texto está falando que esse amigo, alguém próximo, alguém que se identifica comigo, com você, é aqui chamado de sumo sacerdote, nosso intercessor, ganhou esse direito porque morreu na cruz. No próprio texto lemos que ele foi tentado em todas as coisas, então ele conhece as lutas que você tem enfrentado. Talvez você nutra no coração a informação e a convicção de que esse é o caminho correto. E talvez enfrente as lutas para decidir. Cristo sabe das lutas, das tentações. Ele tem convidado você agora, não porque não conheça as dificuldades que você tem enfrentado. Ele sabe, ele foi tentado. E ele está dizendo aqui agora para você, olha, a porta está aberta, ninguém pode fechar. Achegue-se confiantemente ao trono da graça, para que você encontre força e socorro neste momento, nessa hora, nesse instante. A porta está aberta para você. Se aproxime com confiança, acesse essa porta. Você já conhece o caminho. O Espírito Santo já tem falado com você que essa é a porta correta. Você tem, portanto, informação. Você tem convicção. Você precisa do poder, como nós falamos anteriormente, para que tome a decisão, para avançar para a ação. Mas antes da ação, é preciso vontade, desejo. A porta está aberta. Cristo, o sumo sacerdote, o sumo e maior amigo, está pronto para comunicar a você a força e o desejo para tomar sua decisão ao lado do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem enfatizando, destacando de maneira muito especial que a porta está lá à sua disposição. Esse é o tema que nós encontramos, por exemplo, na lição que tratou do santuário. Você pôde acompanhar ao longo da classe e pôde encontrar lá na lição de número 13, o tema do santuário é um tema todo especial em que fala do que Jesus fez e faz por mim e por você. É preciso esse relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. É preciso se aproximar dele cada vez mais. À medida que você vai se aproximando, vai entrando por essa porta que está aberta, você vai adquirindo cada vez mais desejo, cada vez mais vontade de seguir a Cristo. Vontade, desejo, para tomar essa decisão. Eu quero destacar que a porta está aberta diante de mim e de você, agora, nesse momento. Não vai fechar depois do expediente, está aberta. A porta do Evangelho eterno foi aberta pelo Senhor e chegou para mim e para você.
A porta chegou na forma de uma pregação, de uma expansão do crescimento do Evangelho. Também chegou na forma da mensagem adventista fundamentada na Bíblia, que agora você tem, está à sua disposição. Você tem uma luz que muita gente, infelizmente, ainda não tem. A porta aqui é a porta do céu, de onde há coragem e poder para você avançar na sua decisão. É a porta do relacionamento com Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo nessa hora a tomar uma decisão de entrar por essa porta. Eu quero convidá-lo nesse instante a buscar do Senhor, portanto, aquilo que está faltando. Se você já tem informação, já tem convicção, se você tem toda essa luz, certamente falta o desejo. Se você tem esse desejo, certamente falta agora a coragem. Você pode receber isso nessa hora. Eu quero convidá-lo a ter essa experiência com Cristo Jesus, intensificar sua oração e poder dizer: Senhor, eu sei que a porta está aberta. O Senhor já me abriu essa porta grandiosa, eu tenho essa luz, eu quero entrar por essa porta, eu quero ser um membro da tua igreja, eu quero ser batizado, eu quero ser um discípulo teu, eu quero ajudar para que outras pessoas conheçam sobre essa porta. Eu quero convidá-lo nessa hora a orar. Eu vou orar com você agora, mas eu quero convidá-lo a orar também depois, nos dias e semanas seguintes, porque nós vamos ter em breve uma linda festa de batismo. E Deus deseja que você acesse por essa porta, tome essa decisão agora mesmo, para que você possa avançar nessa direção e poder ser uma luz e uma bênção para inúmeras pessoas que estão ao seu redor, que tanto precisam. Gostaria de orar comigo nessa hora, dizendo: Senhor, eu sei que a porta está aberta, me ajuda a entrar por ela, eu preciso da tua força para que eu tome essa decisão. É seu desejo nessa hora? Se sim, aí onde você está, pare um momento para orarmos juntos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, por causa do grandioso sacrifício de Cristo na cruz, há uma porta aberta que ninguém pode fechar. É a porta do céu, a porta do santuário que está à nossa disposição. Podemos entrar por ela agora, nesse momento. E por causa dessa porta aberta, a porta do Evangelho, a porta da tua igreja também aberta para o teu filho e para a tua filha que me escuta agora e que ora comigo nesse momento, Senhor. Alguém que já tem o conhecimento, que já tem sido impressionado pelo teu Espírito, mas que talvez necessita agora de vontade, ou talvez já tenha essa vontade, necessita do poder e da coragem para dar esse passo na tua direção. Senhor, ainda vamos falar nessa semana que vai chegar uma hora que a porta vai fechar, mas ela está aberta nesse momento. Dá o poder para o teu filho e tua filha entrarem por ela agora, decididos a serem batizados e tornarem-se membros da tua igreja, e daqui a pouco, quando tu voltares, membros das mansões celestiais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para acompanhar amanhã, aqui mesmo no canal, o segundo tema dessa semana. Nós vamos refletir sobre a visão dos glorificados. Uma mensagem de muita esperança para você. Quero convidá-lo a se organizar para assistir às 19 horas e convidar algum amigo, alguma amiga e poder compartilhar esse link da mensagem de hoje para as pessoas que você conhece.